e 10. Eu me repeti os 3 versículos aqui. Lucas 15. Vamos fazer a leitura das 2 parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida. E são coisas que parecem insignificantes. Ela tem 100 ovelhas, desaparece uma, 99 está ali, mas ele está preocupado com o mundo que faltou, né? E essa moeda aparentemente também, o valor era muito pequeno, mas o significado era imenso, muito importante. Amém? Então diz, versículo 8, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhe digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai querido, Pai bendito, graças te damos, Senhor, mais uma vez por essa leitura da Tua Palavra nesta noite. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos ajudar, venha nos dar graça, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, estava lá em casa e até ultimamente eu tenho até falado com os irmãos. Eu passo uma temporada que eu não sei de jeito nenhum, uma temporada que o inimigo parece que quer, entendeu? Chafurdar a gente mesmo, quer. E aí Deus nos desperta e nos mostra as coisas de várias formas. Eu estava lembrando, eu tenho pregado várias vezes sobre valores, né? No começo, assim que a gente começou a pregar aí na época da pandemia, eu lembro que um dos primeiros sermões foi sobre os valores perdidos, resgatando os valores perdidos. E hoje eu estava vendo o seguinte, os valores perdidos no lar, os valores perdidos na casa, porque né, nós temos lá e nós temos casa. E na igreja, se a gente for trazer para o lado agora para o lado espiritual, falando de casa, falando de igreja, falando de irmãos, né, em Cristo Jesus, na vida cristã, muitas vezes nós temos muitas pessoas que estão dentro da casa do Pai, mas estão perdidas. Estão dentro da casa do Pai, mas estão perdidas. Uma vez, um colega nosso, um irmão, também está um pouco afastado aí, tá? E ele me falou assim, cai, levanta e cai, né? Mas naquela luta, estava sempre lutando, mas parece que ele tem um tempo bem longo, e eu espero que ele tenha a chance de retornar à casa do Pai, tenha a chance de retornar aos braços do Pai. Resgatar o valor que ele tem perdido, o valor espiritual, né? O valor de filho, ser filho, de ter Deus como Pai, como único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. E aí eu estava observando isso aqui, irmãos, e ele disse que gostava muito de lembrar, quando ele estava por aí na serrança dele, que disse que eu falava assim, ele disse, pastor, eu não esqueço de uma palavra que você gosta de falar, que mais vale um desviado dentro da igreja do que um que se diz cristão lá fora, que não quer saber da igreja, não quer saber de estar junto, de reunir. Aí ele disse, eu lembro muito disso e eu acho que é certo mesmo. Disse, olha, porque é o seguinte, você está ouvindo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, você para de ouvir, como é que vai acontecer, né? A chance vai ser bem pouquinha de você despertar a fé salvífica, uma fé que vai te salvar, vai te levar para o céu, vai te ajudar a abandonar o pecado, a abandonar o erro. E às vezes as pessoas não têm esquecido muito de dar valor ao sacrifício de Cristo. E quando as pessoas falam de que a salvação é de graça, ela é de graça para quem recebe. Mas para o autor dessa salvação, foi um alto preço. O autor da salvação foi um alto preço. Custou-lhe a vida, né? Se ele não tivesse poder para ressuscitar, ele tinha morrido de vez. Mas ele teve poder para ressuscitar, para poder nos dar vida. Para nos ressuscitar, nos tirar da situação de mortos, né? E nos dar vida e vida eterna com Deus. Então,
coisa maravilhosa. Eu estava olhando aqui, atentando para a moeda que essa mulher perdeu. Quando ele disse, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procure diligentemente até encontrá-la? Irmão, eu acho que se a gente percebe que está perdendo o primeiro amor, a gente tem que se preocupar. A gente tem que começar a vasculhar a nossa vida, vasculhar a nossa alma, o que estamos fazendo, o que estamos deixando de fazer, deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo, e começar a escrafunchar mesmo, varrer para valer, juntar, como diz, né? Selecionar o lixo, todo lixo, selecionar todo lixo e dizer assim aqui, né? Se tem alguma coisa de valor aqui, eu vou separar e vou jogar isso aqui fora. Isso aqui presta, mas isso aqui é lixo, vai para fora. Joga fora. Eu acredito que essa mulher, se ela mete a vassoura nessa casa e sai só varrendo e chegar na porta e, né, jogar lá no monturo, lá fora, ela ia perder a dracma dela para o dia junto. Então, assim, nós estamos muitas vezes juntando um monte de coisa, um monte de entulho, um monte de problema, um monte de confusãozinha nas nossas vidas e estamos escondendo, estamos camuflando, estamos, né, deixando a moeda sufocada. Os valores espirituais estão ficando sufocados dentro dessas coisas que nos satisfaz agora, mas que no porvir, na vida futura, pode nos prejudicar. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí eu estava vendo, Jesus utiliza essa ilustração, irmão. Você vê logo que ele diz assim, alegrai-vos comigo porque achei a dracma perdida, alegria. E aí Jesus utiliza essa ilustração de um fato natural para refletir uma verdade espiritual. E é exatamente o que nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos pegando um fato natural e estamos trazendo para a nossa vida espiritual. E se a gente for observar que nesses 3 casos aqui, nas 3 parábolas, nós temos logo abaixo a parábola do filho perdido, que está aqui do versículo 11 em diante. A gente vê também a alegria do pai, porque o filho voltou. O filho insistiu para ir embora das garras do pai, foi embora, o pai não obrigou, não forçou a ficar. Aqui na igreja também, nem Deus força ninguém, quanto mais eu forçar a estar aqui na igreja. Mas tem que observar os valores. O que está acontecendo? Está deixando simplesmente congregar? Ou está deixando Deus? Porque uma coisa é você deixar de vir à congregação, a outra coisa é a pessoa deixar de seguir Deus, deixar de estar na presença de Deus, perder o contato com o autor da salvação. Isso é que é o pior, né? Aquele que pagou o preço. Você pode até achar insignificante, morreu faz muitos anos, ele morreu por pessoal daquela época. Não, a Bíblia diz que ele morreu por todos quantos creram, ele dá o poder de ser feitos filhos de Deus. Então nós temos a certeza disso. E aí vem lá, essas 3 parábolas contadas neste capítulo, ele fala de algo que se perde e é reencontrado. Agora, irmãos, presta bem atenção. Se a gente não tiver tempo, ou não tiver condição, ou não tiver a visão, ou não for despertado para observar que perdeu, né? A gente acaba ficando calejado, parece que a gente fica dormente com as coisas, calejado mesmo com o pecado. E aí a gente vai acostumando. E se a gente não tiver tempo, irmão, como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Depois vem alguém, em vez de você varrer, vem o inimigo das nossas almas e varre e leva, né, de água abaixo tudo aquilo que foi, todo o preço que foi pago, se tornou em nada. E eu estava observando, Deus, não é fácil. O Senhor sofreu tanto. Teu filho sofreu a beça. A dor foi tão grande no coração de Deus. Então, ver o seu filho sendo humilhado, constrangido ali. Naquele ato da crucificação, no clímax da crucificação, no clímax da nossa vitória, houve uma dor muito grande. Houve trevas. O véu se rasgou de alto a baixo. Houve escuridão sobre a face da terra. Sabe o que foi? Deus teve que fechar os olhos, como diz, para Jesus, o seu filho, porque senão ele não morreria. E ele precisava morrer para que eu e você tivéssemos vida, pudéssemos estar aqui, gozando disso, desfrutando dessa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito
Santo. Nós precisamos aprender a dar valor, dar mais significado à crucificação de Cristo. Então, uma aplicação clara aqui ao pecador que se arrepende e é reencontrado por Deus é feita nas 3 parábolas aqui. Porém, além deste entendimento, claro, específico, eu acredito assim, irmão, como toda porção profética da palavra de Deus, nós temos algo mais a aprender neste ensino, neste capítulo, nesse texto aqui. Jesus falou sobre uma perda que aconteceu dentro de casa. E eu falo, a perda que a gente vai ter dentro de casa no dia a dia. Quantas mães, quantos pais, né? Quantas esposas, quantos maridos tiveram perdas dentro de casa. Quantas perdas tivemos esse ano, não só para o Covid, mas também para o inimigo, porque as pessoas esfriaram com esse negócio de fechar a igreja, com esse negócio de parar algumas atividades. Muitas pessoas esfriaram, muitas pessoas não voltaram. A pessoa falando para mim ontem, pastor, um monte de gente que estava fraquinha, nunca mais pisaram na igreja, nunca mais. Pessoas que a gente sabe que elas são saudáveis, mas espiritualmente já eram tão fraquinhas, elas não tiveram força para voltar até hoje. Muitas delas, isso é, meu irmão, só oração mesmo, jejum e oração. E muita perseverança, muita fé em Deus, para a gente rever os nossos irmãos, voltarem a caminhar com Deus, voltarem a animar, a ter fé novamente, né? Reavivar a chama do Espírito Santo de Deus na vida deles e reencontrar algo que foi perdido, algo de valor, de tamanho valor, foi perdido no meio dessa caminhada, no meio dessa pandemia, dessa coisa maluca aí, que foi um terror. Eu estava observando isso aqui, valores perdidos. Então esta mulher, ela não perdeu uma moeda na rua, mas foi dentro de casa. Sem sequer ter saído de lá, ela perdeu. E às vezes a pessoa assim, a pessoa não saiu de casa porque adoeceu, porque pegou Covid, né? A pessoa que se cuidava tanto porque pegou Covid. A pessoa era tão firme, eu achava que fulano era tão firme na fé, porque a pessoa caiu e perdeu a essência. Deixou de observar os mandamentos. Deixou de obedecer os mandamentos do Senhor. Deixou de dar valor. É uma moedinha. É uma coisinha pequena. Amanhã eu recupero. Não é não. É só um pecadinho. Mas é só uma coisinha. Mas é só um golinho. Entendeu? Mas é só um vacilozinho ali. Um pulinho rapidinho. Não. É isso não. Faz isso não. Não brinca com a salvação. Então, meus irmãos, a moeda era um denário. A Bíblia diz que era um denário. E tinha mais valor do que a ideia que se passa na nossa mente. Quando pensamos em uma moeda. Se for pensar simplesmente na moeda, não era nada. Mas era paga por um dia inteiro de trabalho. E tem gente que não sabe dar valor, mas nós precisamos aprender a dar valor às coisas. Então, era o valor de um dia de suor, de trabalho ralado para ganhar o pão, de um trabalhador normal. E esta perda de algo valioso dentro de casa nos fala de outros valores, não materiais, mas muitas vezes que perdemos dentro de casa. Muitas pessoas têm vivido essa experiência, ter criado os filhos, ter perdido seus filhos, suas filhas. Muitos têm perdido. E às vezes, muitos cospem para cima quando vê acontecendo a desgraça na casa dos outros, em vez de orar, em vez de abençoar a vida das pessoas, em vez de ajudar, em vez de emprestar o ombro amigo, fica apontando o dedo. Pessoas que não têm coragem de evangelizar, pessoas que não têm coragem de dar um ombro amigo para uma pessoa que está necessitada, uma pessoa que se perdeu, uma pessoa que está caminhando a passos largos para o inferno, e quando vê alguém que tem coragem de dar o ombro amigo, de emprestar o ombro amigo, quando vê alguém que tem o coração aberto, espontânea, alma espontânea para ajudar, ainda critica. Ainda critica. Falamos tanto dos fariseus,
mas vivemos como fariseus. Falamos muito de fariseísmo, mas vivemos mais o fariseísmo do que os fariseus, muitos fariseus. E isso, a gente vai acertar as contas com Deus. Com certeza não vai fechar. Ou a gente reconhece isso, ou a nossa conta não vai fechar. Deus não vai se alegrar disso. Outra coisa que eu estava observando, valores emocionais, como, por exemplo, respeito, carinho, amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, o serviço, a harmonia, a paz, a adoção de si mesmo, a entrega, se entregar. Não, você é besta demais, você faz demais pelos outros. Quando Deus diz que é para a gente fazer, quando Deus diz que é para a gente se entregar, quando Deus diz que se alguém convida para ir uma milha, para a gente ir 2, não é isso? E a gente ainda fica criticando os outros, dizendo que os outros é besta, porque os outros fazem alguma coisa de boa para os outros. Se você não tem coragem de fazer, pelo menos não critica os que fazem. Deixa que os outros façam. Se você acha que você sabe criar filho e fica criticando os outros que não sabem, cuida da sua casa. Então, já que você não pode ajudar os outros, deixa que os outros cuidem deles. Mas não se meta, não fale mal. Se você não pode falar uma palavra boa, não fale uma palavra ruim. Se você não pode ajudar, não critica. Se você não pode orar, não pode abençoar, não amaldiçoa. Se você, olha só, aquela mulher ela tinha amigas, ela chama as vizinhas e vão comemorar junto. Vizinho é para ajudar o outro, é para ser bênção para o outro. Irmão é para abençoar os outros. É para ajudar. E falamos aqui bastante de valores espirituais, como oração, devoção, fé, o temor a Deus, a meditação na palavra e outras coisas mais que nós precisamos manter, guardar o contato com o nosso Salvador. Então muitas pessoas acham que para sofrer perdas em seus lares é necessário muita interferência ou pecados externos, mas digo que não. Quando pensamos aqui em só uma moedinha em si, imaginamos algo fácil. É algo fácil de se perder, e permanecer escondido. Se for só uma moedinha, se perder e permanecer escondido. Mas se a gente buscar com diligência, a gente encontra. Se a gente buscar com diligência, a gente reencontra o Senhor. Pode fazer muito tempo. Não sei quanto tempo faz que a gente não sente mais a presença de Deus. A gente não consegue mais sentir o Espírito Santo de Deus dizendo: filho, não é por aí. Filho, não é assim. Jurandir, não é para agir dessa forma. A gente fica agindo aí, só empurrando as coisas com a barriga, esquecendo que nós somos, antes de sermos um cidadão da terra, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos um Deus que é juiz, e é perfeito, é fiel, e que vê todas as coisas. Ele está junto com a gente o tempo inteiro. Ele é onisciente e é onipresente. Ele sabe de todas essas coisas. Então muitas pessoas acham que não, mas isso é só uma coisinha, isso é só perdazinha. Tipo, se a gente for pensar assim, a pessoa perdeu um filho, mas tem 10. Não é assim. A gente vê aqui Jesus falando aqui da preocupação. Tinha 100 ovelhas, de repente está lá só 99, uma faltou. Larga essa aqui, porque está numa prisma, está guardadinha aqui. Vou atrás da outra. Posso achar ela com vida ainda, nem que esteja machucada. Com certeza está machucada, que ficou para trás. E quantos dos nossos amigos, nossos irmãos, estão ficando para trás? Estão sendo deixados de lado. Nós precisamos de lutar para resgatá-los. São valores. São almas que foram pagas um alto preço. Tem valor. Deus se alegra. Como nós vimos aqui no versículo de número 10. Eu lhe digo que da mesma forma há alegria
na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vi aquela menina naquele dia chegando aqui, em lágrimas, e às vezes as pessoas só sabem julgar a pessoa daqui. Domingo agora, depois da pregação, 2 pessoas me falaram que estavam com muita vontade de reconciliar com Jesus, que não tiveram força para ir. Como é que a gente fazia uns anos atrás na igreja? A gente percebia que tinha alguém que estava nessa condição, a gente, enquanto estava se fazendo o apelo, a gente estava orando, e talvez alguns já perguntando, se a pessoa não queria ir, dando uma força, não é? Hoje a gente não faz mais. E até porque ainda veio no negócio da pandemia que a gente pode se aproximar das pessoas. Isso é coisa do inimigo, tem aproveitado dessas coisas. Nós precisamos de criar estratégia e pedir graça de Deus para nós resgatarmos as coisas maravilhosas que Deus tem nos ensinado através da sua palavra, no dia a dia com Ele. Vamos resgatar as coisas boas. E como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguir o alvo. Nosso alvo é Jesus. A nossa meta é o céu. Nós não vamos perder esses valores espirituais que nós temos adquirido. Vamos tentar os outros, fazer com que os outros encontrem e reencontrem com Jesus. Aleluia. Amém? Precisamos de força, precisamos de graça. Precisamos de muita fé, muito amor de Deus em nossas vidas. Aleluia. O processo de recuperação da moeda por parte dessa mulher envolveu 5 atitudes que nós podemos ver como sendo a forma de reencontrar os nossos valores perdidos. Uma delas é acendendo a candeia. Ela acende a candeia. Opa! Uma luz no fim do túnel, né? Estou no túnel, está escuro. A minha vida está escurecida. A minha fé, parece que a lâmpada da minha fé está apagada. Mas o meu Deus não apagou, não perdeu o seu brilho, né? Vamos pedir Ele para acender, ou seja, vamos observar, vamos ter sensibilidade, vamos ser sensíveis ao toque do Espírito Santo, ao agir de Deus, ao falar de Deus. Quando Deus sussurrar no nosso ouvido, vamos estar atentos para o que Ele está falando. Aleluia. Para que essa luz venha acender, para que nós possamos acender a nossa candeia e vasculhar, porque se os olhos do homem for bom, o que acontece? Os olhos é a candeia do corpo, né? Então, com certeza, ele consegue enxergar o que está fazendo de errado. Então, acende a luz, acende a candeia. Então, o texto sagrado, esse texto, ele revela que a mulher acendeu a candeia. Ela buscou mais luz porque havia falta dela. Então, se eu estou sentindo que as coisas estão meio, né? Eu vou ler mais um pouco, eu vou orar mais um pouco, eu vou pedir mais ajuda. Eu não vou ficar morrendo sozinho, eu não vou andar na escuridão sozinho. Se eu estou me sentindo um pouco cego com relação a isso, eu vou precisar de alguém para me guiar. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus que é o meu guia. Vamos pedir ajuda. Como o salmista Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele viu que o negócio estava apertado, ele disse: cria em mim, ó Deus. Pediu para criar aquele coração, aquele espírito daquele jeito que precisava ser. E ele disse: não retire de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da salvação. Ele viu que estava perdendo valores essenciais, valores que ele não podia perder, porque ele corria o risco de ficar fora do céu. Aí acende uma luz na mente desse homem e automaticamente ele começa a clamar a Deus. Ele percebe que o coração dele precisava de mudar, ele percebe que o espírito dele precisava de ser mais aquebrantado, e ele percebe imediatamente que ele não estava mais tendo a alegria da salvação. Ele precisava de voltar a sentir a presença de Deus. Que luz é essa que nos auxilia nessa busca? É a ação reveladora do Espírito Santo de Deus, como estamos falando aqui. Trazer a luz é expor o que estava oculto.
Não existe treva quando você acende a luz. Acendeu a luz, entrou em casa, chegou lá, opa, clicou lá um clique só, né? Que maravilha! Quando a gente observa que as coisas estão erradas, vamos dar um clique. Vamos dar um clique na nossa alma e vamos pedir ajuda. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus para nos conduzir. Louvado seja Deus. Creio que precisamos nos aquietar perante o Senhor e deixá-lo falar em nosso íntimo pelo Espírito Santo de Deus. Tem hora que a gente fica desesperado também, que a gente não consegue achar saída. Mas o Espírito Consolador vem nos consolar. A outra coisa que ela fez uma varredura na casa. Pegou a vassoura. O Espírito Santo de Deus vinha varrer de dentro de nós todo o lixo, toda a sujeira, para descobrir os valores que estão afogados, estão cobertos, estão entulhados dentro de nós. Então aquela casa necessitava de limpeza. E quantos de nós não precisamos de limpeza, estamos precisando de limpeza? A sujeira que estava lá naquele chão podia esconder uma moeda. Eita, você pode ser assim, ô mulher preguiçosa, hein? Mas não, talvez fosse uma mulher que, olha, ela estava procurando a moeda, ela estava dando valor à moeda. Talvez ela ralasse tanto lá fora, que não estava dando conta de cuidar dentro de casa, porque chegava cansada. E agora ainda perder a moeda que representava o seu dia de suor, o seu dia de trabalho. E nós perdemos, correndo o risco de perder a salvação, levando o lado espiritual, que custou sangue, custou vida do justo pelos injustos. Dá uma varrida. Então, não sabemos porque havia sujeira, mas talvez que essa mulher estava tão ocupada também. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes nós nos expomos demais a este mundo e permitimos que seus conceitos entrem em nossos corações e gerem, acumule tanta sujeira que venha afogar, sufocar as coisas boas que já chegaram até aqui. Então, às vezes, irmão, pela TV ou por meio de não crentes com quem a gente convive, mas o fato é que quando a sujeira do mundo entra, encobre e esconde de nós aquilo que temos perdido. Então, se quisermos reencontrar valores, precisamos nos livrar da sujeira que entrou. Vamos jogar fora. Outra coisa que ela faz, ela procura com diligência. Falando que agora a gente precisa ser diligente, correr e ir em busca disso o mais rápido possível. Então, aquela mulher, ela procurou com diligência seu valor perdido. Então, tem crente que chora no apelo, mas depois não dá um passo para alcançar quem é a salvação. Não dá um passo em busca, né, de alcançar o que se havia perdido. Vamos, querido. Perdeu tanta coisa na vida, mas não dá um passo para buscar. Perdeu tanto na vida espiritual ou na familiar. Só vai chorar depois. Não dá, não vai valer a pena chorar depois que o caixão sai. A gente tem que evitar de ir ao caixão. Precisamos de lutar por isso. Olha só. A mulher dessa história que nós estamos contando aqui agora, ela empreendeu uma busca diligente, dedicada. Isso fala de disposição, fala de conserto. Deus não dá nada para quem não valoriza. Por meio do profeta Isaías, ele disse: derramarei água sobre o sedento. Isaías 44:3. Porque Deus só derrama água sobre o sedento. Porque não sabe, porque não sobre qualquer um, porque só derramou água sobre o sedento. Ele não derramou sobre qualquer um, porque não vão valorizar. Você já tem água demais, vai jogar fora, né, irmãozão? Vai desperdiçar, vai derramar sobre o sedento. A pessoa está com sede, está buscando, Deus vai derramar água sobre o sedento. Então ele dá água para quem valoriza a água, para quem vai aproveitá-la. Jesus ensinou a lançar pérolas, ele diz que a não lançar pérolas aos porcos. É isso? Quem não valoriza, não merece receber.
Se queremos algum tipo de restauração em nossa vida, em Deus, em nosso lar, temos que nos empenhar nisso, temos que ir à luta. Então, seja diligente, faça uma busca, faça uma varredura. Isso, agora outra coisa, foi até encontrar. Aí às vezes nós queremos uma coisa, né? Aí só começamos, aí já desistimos. Mas ela foi até a encontrar, ela não desistiu. Você tem pedido algo para Deus e tem parado no meio do caminho. A sua fé acabou, ou você já está pedindo outra coisa, já esqueceu daquela. O que você queria mesmo, a primeira ou a segunda? Você já recebeu a primeira? Não. Insista, vá até encontrar. O que você quer na vida? Então a mulher, ela não apenas foi diligente, como ela também foi perseverante. Nós temos que ser diligentes, ser perseverantes na nossa luta, na nossa batalha. Tem dia, a pessoa até falou comigo, tem dia que a gente não está com vontade de ir nem para a igreja, meu irmão. É a casa de Deus, é a casa do Papai do Céu. Mas tem dia que você não está com vontade de orar, tem dia que você não está com vontade de ler Bíblia. Não vem dizer que não é, que é verdade. Isso acontece com todo mundo. Tem dia que você não tem vontade de comer, ué. Tem dia que você olha para a comida que você tanto gosta, mas você, eu queria tanto comer, mas eu não estou com fome. Eu não estou sentindo vontade de comer. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Eu dizia assim, eu estou com fome, eu estou sentindo tanta fome, mas não estou com vontade de comer. Acontece isso. Tem hora que as nossas vidas, se a gente não forçar, a gente vai definhar. Tem hora que a gente tem que forçar a comer para nos manter de pé. Tem hora que o remédio é tão ruim, a gente não gosta de tomar aquele remédio, mas a gente sabe que ele vai ser útil para nós. E nós sabemos que é necessário nós buscarmos esse alimento, esse pão diário, esse pão de cada dia. Se nós não fizermos isso, nós vamos acabar morrendo. E um morre para aqui, outro morre para ali, a gente só fica reclamando. E só reclamando dos que estão morrendo, daqui a pouco ele está fedendo a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Foi até encontrar, não desistiu. Então, enquanto a diligência tem a ver com a qualidade da busca, a perseverança tem a ver com a duração da busca. Não tem a qualidade, não tem a duração. Eu nem vou passar o dia todo, mas eu vou fazer isso aqui. Eu não sei se você já percebeu que eu sou meio teimoso. Enquanto eu não resolvo uma coisa, eu fico tentando. Um dia desse já deram mandar, para pai, eu estou lá. Pai, já chega, pai. Eu colocava a mangueira lá no... pai, já chega. Não, pai, só essa última vez, eu tá. Aí eu puxava assim, não, vou mais uma vez, que é para ver se agora resolve. Gente, você tem que insistir. Se quer, você tem que insistir. Senão você não vai conseguir. Ah, mas eu não vou mais ali. Ah, já pedi emprego tantas vezes, né? E as portas estão fechadas. Eu não vou mais não. Talvez por o último currículo você vai se empregar. É ou não é? O último currículo. Então foi até encontrar, irmão. Então normalmente falamos de se lançar a nossa herança em Deus por meio da fé. Nós falamos assim, eu vou alcançar minha herança por meio da fé. Mas às vezes a gente não se lança para que isso aconteça. A gente não faz uso dessa fé, não faz aplicação daquilo que nós chamamos de fé. Nós falamos que temos fé, mas nós não aplicamos. Jesus, a palavra de Deus, ela conta daquela história lá dos talentos que ficou com os camaradas, sob os cuidados de 3 camaradas. Um ficou com 5, o outro ficou com 2, o outro ficou com 1. Mas os que ficaram com mais, botaram para funcionar. E o que ficou com 1, esse é o que devia botar mesmo. Mas não colocou. E aí a Bíblia deixa bem claro que aquele que mais é dado, mais é cobrado. E nós temos muito conhecimento. Eu falei para a pessoa, assim que eu cheguei aqui nessa igreja, eu falei, meu filho, eu sentei e falei assim, olha, cuidado. Cuidado. Aquele que mais é dado, mais é cobrado. Você tem muito conhecimento. Você tem mais conhecimento do que fulana. Você tem mais conhecimento do que muitas pessoas aqui. Mas não basta ter conhecimento. É preciso a gente aplicar esse conhecimento na nossa vida, no dia a dia.
Se a gente não fizer, não vai valer nada. Não vale nada. É duro, irmão. É difícil. Não basta você ter um monte de alimento em casa para fazer, mas se você não cozinhar, você não vai comer. Eu tenho que fazer uso. Então, para fechar, irmão, a alegria pública, ela externou a alegria. Né? Ela externou a alegria. Primeiro ela não foi até encontrar, depois que ela encontrou, ela externou a alegria. Hoje, como é que a gente não fica alegre? A gente está em busca de uma coisa, em busca incessante. A gente batalha, você não vou desistir, eu vou encontrar isso aqui. Na hora que encontrou, a gente fica feliz. Né? O pai, com toda a tristeza para o outro, o pai dessa parábola, a partir do versículo 11, ele entregou os bens para o camarada, a partilha de bens para ele em vida. Isso já era horrível, mas ele entregou e deixou ele ir fazer o que ele queria. Ele foi. E todos os dias, eu creio que aquele pai falava com Deus e pediu o retorno do seu filho. E no dia que ele encontra que o seu filho retorna à casa, ele recebe com alegria, com festa. Que coisa maravilhosa. Está ensinando isso aqui, está fechando esses três textos, esse texto aqui com as 3 parábolas. Mas, mesmo assim, dentro de casa, aquele estava fora, mas ele estava reencontrando, ele estava vindo de volta ao braço do pai, ao seio da família. Mas dentro de casa tinha um que nunca tinha saído de casa, mas estava perdido dentro de casa. Eu estou fazendo essa mesclagem aqui para dizer assim, muitos saíram e voltaram, se reencontraram e ficaram definitivamente, caminharam e encontraram com Deus. Mas muitos nunca saíram, mas nunca encontraram com Deus. Muitos nunca saíram da casa de Deus, mas nunca se encontraram de fato com Deus. Nunca caíram em si para dar valor. O sacrifício, uma gota de sangue, sequer. Nós precisamos fazer isso. Dar valor. Porque nós estamos perdendo dentro de casa, dentro da igreja, dentro da família, na nossa sociedade. Estamos perdendo. E se a gente não lutar, nós precisamos de lutar com todas as forças. Nós precisamos de lutar. A Bíblia diz que os céus é tomado por força, por esforço. Vamos à luta. Vamos à luta. Não vamos esmorecer. Paulo escrevendo aos Coríntios, no segunda epístola, no capítulo 1, versículo 4, ele diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós somos contemplados pela consolação de Deus. Nós somos chamados a lutar para consolar os outros. Deus chamou a gente para fazer isso. Então, quando Jesus libertou aquele endemoniado gadareno, este lhe pediu que eu pudesse acompanhar. Deixa eu ir contigo. Queria ir com Jesus. Mas Jesus não permitiu. Jesus falou, a resposta de Jesus reforça com o que estamos dizendo aqui. Jesus, porém, ele não lhe o permitiu, né? Em Marcos capítulo 5, versículo 19. Mas ele fez o quê? Mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Mas é aquele mesmo, é aquele mesmo. Deus nos tirou das trevas, Deus nos tirou do lamaçal de pecado, Deus quebrou as correntes que nos aprisionavam para ficarmos livres, para servir não só a Deus, mas as demais pessoas. Deus nos chamou para abençoar a nossa família. Então vamos entender isso. Este homem recebeu a comissão de dividir com os outros o que Deus lhe fez. Nós recebemos isso, de dividir com os outros o que Deus nos fez. Então este é o princípio do reino que deveríamos levar mais a sério. A mulher samaritana, ela encontrou com Jesus junto ao poço de Jacó, teve a mesma atitude. Ela corre lá em João 4, versículo 39, ela corre e vai avisar para o povo e diz: só não encontrei.
Encontrei o profeta, um homem que disse tudo, sabe tudo sobre a minha vida. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. E ele me disse tudo quanto tenho feito, ela falou. Assim que você resgatar aquilo que se havia perdido, estará debaixo da comissão de torná-lo público, não apenas como motivo de se alegrar, mas principalmente de levar o regozijo a outras pessoas, de levar a alegria ao coração das pessoas que se encontram tristes e aprisionadas. Deus quer quebrar cadeias, Deus quer fazer a gente entender os valores e fazer uso desses valores, resgatando os valores perdidos, por pequenininho que pareça ser, mas tem valor significativo, de tamanha importância. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Oremos ao Senhor.